Senhor, louvamos o Teu nome, ó Deus, e te agradecemos pela oportunidade que temos novamente, ó Deus, num país livre, ó Deus, onde podemos te prestar culto, nos debruçar, ó Deus, diante da Tua palavra, para aprender com ela, para aprender com o Teu Espírito, ó Deus. E pedimos nessa hora, ó Deus, que o Senhor tire de cena, ó Deus, o nosso coração, no sentido de que o Senhor nos ensine, ó Pai. Não permita que eu atrapalhe a Tua palavra, mas pelo contrário, ó Deus, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, me usa, ó Deus, para compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor deseja tratar em nossos corações, ó Deus. Obrigado porque já pudemos desfrutar da Tua palavra hoje, na ceia. Obrigado, ó Deus, porque pudemos verdadeiramente celebrar aquilo que o Senhor fez por nós e podemos, ó Deus, na certeza de viver a eternidade contigo, te glorificar e te agradecer. Que as nossas vidas, ó Deus, sejam mais do que simplesmente, ó Deus, comparecer a uma aula ou simplesmente celebrar a ceia. Que as nossas vidas sejam de louvor ao Teu nome, de glórias a Ti, com aquilo que vivemos, com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, e que possamos ser sal da terra e luz do mundo, ó Deus, onde quer que nos encontremos. Obrigado pelos meus irmãos aqui, ó Deus. Ajuda-nos agora na compreensão da Tua palavra e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre o livro de Filemão. E eu escolhi o subtítulo, né, Os Efeitos da Graça de Deus, porque a gente vai basicamente olhar para o livro de Filemão. Para quem não sabe, é um dos menores livros da Bíblia, é uma das cartas de Paulo. Está lá no Novo Testamento, portanto. É um livro de um único capítulo e tem 25 versículos, beleza? E a primeira coisa, quando eu fui destacado para dar essa aula, me veio à mente, eu falei, 25 versículos para 4 aulas? E aí? Né? Se a gente fizer uma exegese, talvez a gente demore 1 ano e meio, mas não é a proposta aqui. E o que a gente tira desses 25 versículos, né? O que a gente... E para variar, a gente sempre, quando vai preparar a aula, a gente tem... Eu digo sempre que você tem que ter a mesma dependência daqueles que escreveram a palavra para você entender a palavra. E quando eu comecei a preparar, eu estava quase a ponto de falar, terminei, e aí simplesmente Deus fala, não é o que você quer, companheiro. E aí mudei totalmente a direção dessa aula e vocês vão entender em breve. Mas vamos lá, só para a gente entender qual que é o objetivo desse curso. Obviamente a gente analisar quais são os impactos da graça de Deus sobre o ser humano, ok? E nós vamos fazer isso de que forma? Da seguinte forma. Hoje a gente vai falar um pouco de história, talvez seja a aula mais monótona, né? Porque a gente tem que criar o contexto, entender o contexto, para depois entrar efetivamente na história de Filemão, Onésimo e Paulo, né? Que são os 3 agentes ou personagens principais desse evento. Depois a gente vai falar primeiro a respeito de Onésimo, e vocês vão perceber que boa parte do conteúdo da aula de hoje está voltado para entender a condição de Onésimo dentro daquela cultura, dentro daquele período da história. Depois, a gente vai falar a respeito de Filemão, entender quem era Filemão, o que ele fez, qual o papel dele em tudo isso, né? E, finalmente, na aula 4, a gente vai falar sobre Paulo. Efetivamente, como é que Paulo atuou dentro dessa história. Quem aqui já teve a curiosidade ou já leu o livro de Filemão e lembra da história? Nossa, gente. Então é tudo novo, é isso? Pô, ninguém nunca leu a Bíblia inteira, é isso? Então você passou por Filemão. Entendeu? A história de Filemão, e aí eu não vou tirar, né, a ideia da aula aqui. A história de Filemão é basicamente o seguinte. Filemão era um dos líderes da igreja antiga, da igreja primitiva, ok? Ele era um dos cooperadores de Paulo, a gente vai entender a respeito disso em mais detalhes, eu só estou dando um overview aqui, um spoiler. Filemão era um cara de posses, e portanto ele tinha escravos, ok? E Onésimo é um desses escravos. Onésimo foge para uma outra cidade, um local distante, e se encontra com Paulo, ok? E aí a gente vai entender nas próximas aulas que há muita discussão a respeito dos eventos ou como os eventos aconteceram.
que é importante para a gente? E aí eu já vou dar esse aviso prévio. Tem muitas coisas que a gente estuda que não são consenso, ok? Por quê? A Bíblia, ela se refere àquilo que tem importância. Tudo bem? É nisso que ela foca, aquilo que tem importância. Para quê? Para o reino de Deus. Toda a história, às vezes as pessoas assistem, sei lá, The Chosen, ou mesmo uma novela bíblica, e às vezes perguntam, mas é assim que aconteceu? Mas foi assim que aconteceu? Quando a gente dava aula na classe de pré-asa, era muito comum chegar alguém lá e falar, tio, eu vi o filme tal, foi daquele jeito que aconteceu? Lógico, tem os absurdos, né? Que, por exemplo, o último filme de Noé com... Quem que é o autor? O ator lá? Russell Crowe. Desculpa, aquilo lá saiu totalmente da... Mas quando você olha um filme baseado nas escrituras, é fato que você tem que ter adições. Ou seja, para dar continuidade, para fazer sentido, para preencher lacunas que não estão nas narrativas bíblicas. Isso é fato, ok? E óbvio que cada autor coloca ali as suas adições como compreende que devam ser. Tudo bem? Então, existem muitas especulações sobre a história de Filemão. Vou dar um exemplo, tá? Como é que Onésimo foi parar em Roma? Como é que Onésimo encontrou com Paulo? Paulo estava preso. Quer dizer, entende-se que Onésimo foi preso. E por ser preso, estava na mesma cadeia, ok. Mas Roma só tinha uma cadeia naquela época? Uma cidade com quase 2 milhões de habitantes? Difícil a gente imaginar isso. Ou seja, existem muitas hipóteses, beleza? E a gente vai focar em algumas delas, eu vou falar algumas delas. Certamente alguém vai perguntar e falar, você pessoalmente, o que você acha? E eu não vou responder, porque a ideia não é essa aqui. Existem linhas e nenhuma delas é comprovadamente, ou seja, com evidências, né, de que aquela é a versão correta dos fatos, beleza? Então a gente não vai se aventurar. Mas a gente vai usar essas informações para fazer ou para criar a ideia por trás de tudo, de toda essa história. Tudo bem? Alguém já teve a curiosidade de pesquisar a respeito de escravidão ou escravatura? Quem aqui já estudou esse texto esse tema em algum momento? Já? Dá um spoiler para nós. O que é escravidão ou escravatura? Bom, existem dois tipos principais que a gente considera hoje, né? Que é a escravidão, se eu não me engano, o termo em português é chapéu. É aquela que apareceu aqui nas Américas, né? Que a pessoa nasce escrava, passa a vida escrava, etc. E existe também outro tipo de escravidão, que é mais comum no mundo clássico, que é que a pessoa tinha dívidas ou prisioneiros de guerra, etc. Então vai depender um pouco do contexto cultural ali, histórico da sociedade que estava escravizando a pessoa. Sempre que você vai dar aula e vai falar de um tema novo que você não domina, é sempre bom você perguntar se tem alguém que sabe, porque aí você confirma o que você estudou, beleza? Malandragem. Exatamente isso, ou seja, eu tive a curiosidade porque... Pois não, senhor? Ah, tá, desculpa. Eu perguntei para ele se ele estudou, ele disse que sim, eu perguntei, tá, mas o que você estudou a respeito? E ele deu alguns exemplos de escravatura. E aí, a gente já começa pela palavra, ok? O que significa escravidão? O que significa escravatura? Na língua portuguesa, ambas deveriam ser sinônimos, ok? Mas o povo de Portugal fala que os brasileiros usam a forma correta, porque falam escravidão, ok? E não escravatura, porque a escravatura tem uma distinção entre as duas aí. Na língua portuguesa de Portugal. No português para nós, ou seja, é a abolição da escravatura, não da escravidão. Então a gente usa como sinônimos, tudo bem? Então, quando eu usar uma ou outra, não tem diferenciação. Mas eu tive a curiosidade de ir atrás e entender o que é escravidão. E por que a gente está falando de escravidão se a gente vai falar da graça de Deus? Porque o objeto da graça de Deus, nesse caso, foi exatamente o escravo Onésimo, beleza? E a gente vai ver não só a definição de escravidão, ou o que é escravidão na história humana, mas também o que a Bíblia fala a respeito de escravidão. Como a igreja se comporta diante da escravidão. Como é que isso funciona para nós na prática no século XXI? Vamos lá.
Escravidão, escravismo, escravagismo é a prática social em que um ser humano assume direitos de propriedade sobre outro, designado por escravo ou escravizado, imposta por meio da violência física ou moral. Em algumas sociedades, desde os tempos mais remotos, os escravos eram legalmente definidos como mercadoria ou como despojos de guerra. E aí entra, né, um tipo de escravidão que a gente conhece. Os preços variavam conforme as condições físicas, habilidades profissionais, idade, procedência e destino. Infelizmente, a escravidão ou a escravatura, ela advém de tempos remotos. Ou seja, a gente não consegue precisar quando isso começou na história humana. Fato é, desde os primórdios havia escravidão. E provavelmente como ela começou na história? E aí usando, né, os tipos ou as origens do processo de escravidão. Você tem, por exemplo, uma guerra. Quando você tem uma guerra, e até hoje é assim, né, a gente está vendo Israel trocando prisioneiros com Hamas, ok? Então o que se fazia? Não era só um prisioneiro que fica lá, não. Eles pegavam aqueles prisioneiros e colocavam eles para trabalhar. Eles tinham que fazer alguma coisa. Por quê? A ideia era tirar algum ganho em cima desses caras. Então, eu venci a guerra, eu pego o remanescente daquele povo, aqueles que sobraram, trago para minha terra, ok? E coloco eles para trabalhar para mim, sem pagamento, obviamente. Ok? Então, guerra é uma forma de você ter escravidão. Outra forma, desde os primórdios isso é comum, em várias, e a gente vai ver isso inclusive no meio do povo hebreu. Você precisa de dinheiro, você não tem dinheiro, você tem, né, hoje você pode alegar concordata, né, entrar em bancarrota, tudo mais. Naquela época, se você falasse, não tenho dinheiro nem para comer, o que você podia fazer? Você podia se vender, ou você podia vender alguém da sua família. O que significa isso? Se eu sou sozinho, ou se eu não quero vender ninguém na minha família, eu chegava para alguém rico e falava, olha, quero ser seu escravo. Tá bom, eu te pago, deixa eu ver, você está meio acabadinho, te pago 10 denários. Para quem não sabe, na época de Paulo, um escravo em boas condições, ele custava 500 denários. O que significa um denário? Quem sabe o que é essa moeda? Um dia de trabalho de um trabalhador. Beleza? Então, 500 denários por um escravo significa que você estava pagando o equivalente a 500 dias de trabalho. Faz as contas aí, vê quanto você ganha. Os que ganham mesada não vale, né? Mas imagina só, quanto custa 500 dias do seu trabalho hoje? Era isso que valia um escravo, ok? Bom, então, guerra por dívida. Qual mais? E, na verdade, o por dívida a gente pode dividir em dois, porque, na verdade, você contraiu uma dívida por declarar pobreza, ok? E aí tem uma regrinha também. Na maior parte dos povos, toda vez que alguém se declarava escravo, além de você pagar uma quantia para essa pessoa, você assumia o direito de mantê-lo em boas condições. Ok? Então você tinha que dar alimentação, você tinha que dar um lugar para morar e tudo mais. Óbvio que a gente sabe que não era assim, né? Ninguém ia para um hotel 5 estrelas, beleza? Você tinha condições difíceis ou duras, né, de sobrevivência. Então, primeiro, guerra. Segundo, pobreza, que aí a gente pode colocar dívida. E qual a diferença de pobreza e dívida? Dívida é o seguinte, você não era pobre a ponto de se vender ou de pedir para se tornar escravo. Mas você ia lá e pegava dinheiro emprestado com alguém rico, ok? Se você não tinha condição de pagar, existiam regras. Por exemplo, se você era um pai de família, você chegava lá e emprestava o dinheiro e não pagava, o seu credor poderia exigir um dos seus filhos, ok? Ou seja, não quero ser porque, eu não quero ser porque você está velho, vou pegar o Rafa, beleza? E o Rafa se tornaria escravo até que essa dívida fosse quitada, ok? Então aí o que acontece? O pai ou a família corria atrás para juntar o dinheiro, chegar lá e pagar e tirar essa pessoa. E se não fizesse isso? Continuava escravo, continuava escravo, continuava escravo. Inclusive, existiam regras muito claras a respeito da descendência do escravo. Ok? Se fosse uma escrava mulher, por exemplo, o que aconteceria se ela engravidasse e tivesse filhos? Entendeu? E se ela engravidasse do seu senhor? O filho seria o quê? Escravo? Existiam regras. E óbvio, senhores, tudo isso tem variações dependendo do povo ou da cultura onde isso acontece. Para quem não sabe, até hoje existe escravidão no mundo, tá?
Até hoje existe. Beleza? Dentro do Islã, eles não podem ter escravos, e isso é normal na maior parte dos povos, né? Você não pode escravizar alguém do seu povo, mas você pode escravizar de outros povos, beleza? E ainda hoje é muito comum em alguns países do mundo você ter esse tipo de situação, ok? Pessoas que são trazidas inclusive por tráfico e são tornadas escravos com alguma finalidade, ok? A gente acha isso, né, um absurdo, né? Século XXI, como é que pode ter... Segundo a ONU, aproximadamente 27 milhões de pessoas são escravas hoje no mundo. 27 milhões. Ou seja, mais de 10% da população do Brasil se encontra escravizada hoje, ainda hoje no mundo. Mas vamos lá. Olha que interessante. Em 533, Justiniano I publicou o Edito Institutas, né? Ou seja, isso daqui é uma parte do Código Penal romano, e ele colocou algumas definições a respeito de servidão. Olha que interessante. A divisão principal no direito das pessoas é que todos os homens ou são livres ou são escravos. Você só tem duas condições, tá? Você só pode ser livre ou escravo, né? E a gente sabe que hoje, qualquer declaração de direitos humanos fala que todos os homens são livres. A liberdade, de qual vem a palavra livre, é o poder natural de fazer cada um o que quer, se a violência ou a lei não lhe proíbe. E olha que interessante. Quando que a violência proíbe alguém de fazer alguma coisa? Quando ela é escrava. Lembra? A definição de escravidão, o que é? Alguém impõe sobre você um jugo, beleza? Seja por uma condição, seja por violência. Ok? A servidão é uma instituição do direito das gentes, pela qual é alguém submetido contra a natureza ao domínio de outrem. Então, o que significa isso? Olha que interessante, ele não está falando de escravidão, ele está falando de servidão. Tudo a ver, né? Só que não, isso é escravidão. Por quê? Você está sob o domínio de alguém. Queira você ou não. Existe uma condição prévia para aquilo acontecer. Continuando. Os servos são assim chamados porque os generais costumam vender os cativos e destarte conservá-los sem os matar. Eles têm também o nome de mancípia, porque são tomados à mão de entre os inimigos. Isso daqui é a parte da guerra. Generais, prisioneiros de guerra. Ou seja, toma essa galera aqui e põe os caras para trabalhar. Tem até uma definição para o cara. O que é um mancípia? É um cara que foi pego na guerra, né? Desculpa, pegado é bom, né? Foi pego na guerra, ou seja, é um prisioneiro de guerra que é utilizado para alguma circunstância. Quem assistiu o filme Gladiador? Um clássico, né? História de quem é aquilo ali? Quem que lembra? De quem? Ah, do 1, né? Pô, eu sou antigo, eu não assisti ainda. De quem que é a história ali? Parece a história de quem ali? Um general, beleza? A história próxima, eu não estou falando que é exatamente a história, mas a história próxima, ou seja, o contexto por trás do filme Gladiador é a história de Espartacus. Que era o quê? Ele era um escravo alistado dentro do exército romano, que se rebelou, ok? Virou escravo de novo, aí, né, foi levado para uma escola de gladiadores, e aí, né, desenrolar da história, basicamente. E esse cara, o Espartacus, diferente do filme, né, ele morre em luta, beleza, contra os inimigos. Por quê? Porque ele conseguiu levantar um exército de 40 mil homens, todos escravos. Se rebelaram, se uniram a ele e tentaram fazer. E era um cara literalmente diferenciado. Era um cara, história de Espartacus. Então, era muito comum nessa época aqui, ou seja, né, nos primórdios, você ter pessoas de outros povos lutando dentro de um exército de uma determinada nação, normalmente a nação dominante. A gente sabe que na época de Jesus, ou seja, qual era a nação dominante? Roma. Então, você olhava para aquele exército de milhares, quiçá milhões de homens ali lutando, é tudo romano aquilo ali? Não, tinha gente do mundo todo. E por que se sujeitavam àquilo? Porque você poderia ser um escravo, meramente um escravo, com finalidades distintas, e aí eu vou fazer abrir um parêntese aqui. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, o
que Jesus estava fazendo? Vocês sabem ou não? E quem era o escravo responsável por lavar os pés dos visitantes em casas de famílias ricas? Beleza? Quando os visitantes chegavam. Vamos lembrar, gente, para as moças aqui ficarem em pânico, né? Não tinha asfalto, não tinha calçada, beleza? Algumas ruas, né? A melhorzinha ali era pedra, mas em geral, mesmo dentro das casas, você não tinha um piso desse. Você pisava onde? Terra batida. Então, quando você se deslocava por grandes distâncias, como é que seu pé chegava? Você não usava um tênis desse, você usava o quê? Uma sandália, um pedaço de couro, às vezes um pedaço de madeira amarrado com couro. Beleza? Isso para quem tinha posses. Então, quando você chegava em algum lugar e você ia caminhando, como é que seu pé chegava? Pensem aí, meninas. Nossa, Thalita. Né? Chegava sujo. E aí as famílias ricas, elas sempre tinham um escravo que ficava com uma bacia atrás da porta e quando o visitante chegava, o que aquele escravo tinha que fazer? Tirar a sandália do pé do visitante, colocar na bacia e lavar. Sabe quem era esse escravo? Era o escravo que não servia para mais nada. Era o pior escravo da casa. Você colocou ele para fazer qualquer coisa. Não servia, vai lavar pé. Então, quando Jesus demonstra aquilo ali, o que ele está fazendo? Ele não está se colocando só numa posição de humildade. Ok? Então, a ideia de você ter escravos, e você poderia ser um escravo doméstico, beleza? Ou você poderia ser um escravo no exército. Qual a diferenciação? Quando você estava no exército, é óbvio, o risco de você morrer era muito maior, mas as condições de vida eram melhores. Beleza? Por quê? Porque lá no exército, mesmo sendo escravo, você era tratado como soldado. Ok? Você empunhava uma arma, você tinha roupa, você tinha alimentação, você tinha, ok? E geralmente nas casas, salvo se você tivesse, né, um senhor muito bom, você não tinha essa condição de vida. Tudo bem? Tranquilo? Claro? Os servos ou nascem tais ou fazem-se. Então, aqui é aquilo que a gente falou. O meu pai e a minha mãe são escravos de um senhor. Eu nasci, o que acontece comigo? Nasci escravo, dependendo da regra daquele povo, beleza? Ou fazem-se, de novo, não tem dinheiro, eu estou passando fome e decido virar escravo de alguém. Chego lá, bato na casa do Popó, tá precisando de um lava-pé aí? Beleza? Por quanto você me compra? E muitas vezes os escravos nem recebiam esse valor que valiam, né? Por quê? Eles queriam sobrevivência. Não, mas eu não vou pagar por você. Ou então eu vou pagar por você. Você trabalha 10 meses aqui e eu te dou tudo, beleza? E depois a gente zera. Então existiam negociações. Então por isso que ele fala que fazem-se. Ou seja, próprio não sei se vocês lembram da viúva de Elias. Do azeite. Estão lembrados? O que ela declara para Elias? Acabaram-se todos os meus bens, eu tenho 2 filhos, o que vai acontecer com eles? Vão levá-los. Por quê? Porque eu peguei dinheiro, devo, não consigo pagar, e qual era a regra? Não tem dinheiro, eu levo alguém da sua família. Então, vou levar seus 2 filhos. Esse era o desespero daquela mulher, certo? Justamente por conta disso. Nascem das nossas escravas, fazem-se ou pelo direito das gentes, mediante a captura, ou pelo direito civil, quando o homem livre, maior de 20 anos, consentiu em ser vendido para compartilhar do preço. Então, regrinha aqui também, né? Tinha que ter mais de 20 anos. A molecada está tranquila. Não há diferença na condição dos servos e há muitas entre os livres, pois estes ou são ingênuos, isso é, aquele que nasce livre, ou são libertos. Ingênuo não é, né, fiz sem querer, não sabia, não. É porque é livre. Tudo bem? Essa é uma definição bem antiga do Império Romano a respeito da escravidão. Tudo bem? Mas o que a palavra... desculpa. Dividindo ou organizando, né, os 4 tipos de escravidão. Então, desde a guerra, a gente já falou, prisioneiros de guerra, por dívida, se alguém não conseguir pagar a dívida, por pobreza, né, se você não conseguisse se sustentar, você podia se vender como escravo, e por nascimento, ou seja, existia uma condição anterior. Tudo bem? O que a Bíblia fala sobre escravidão? Quem já teve essa curiosidade? Já? Fala aí, Lucas. A Bíblia apoia, não apoia?
Eu já tive essa crise, inclusive, mais do que a curiosidade. Mas quando eu fui questionar alguém com mais juízo do que eu a respeito do assunto, a resposta que eu obtive, melhor do que dizer que é o que eu acredito, é que se você compara o texto da Torá com o texto sagrado de outros povos da mesma época, você vai ver que o regimento a respeito da escravidão do povo judeu é muito mais avançado, inclusive com povos que vieram 4, 5 mil anos depois, como é o caso do povo romano. A gente estava vendo um texto de um imperador romano de 500 depois de Cristo. Em nenhum momento a gente vê, por exemplo, o cancelamento de dívida ou perdão de dívida, como existe no caso do jubileu. Sim. Porque o jeito que Deus desenha a maneira com que se pode assumir dívida e que se perdoa a dívida na sociedade judaica impede a bola de neve que existe e existe até hoje na nossa sociedade. Por exemplo, que uma escolha errada na sua vida vai fazer com que você vá dever para o INSS, para os bancões, para o resto da vida. Isso não vai acontecer na sociedade judaica, porque de 7 em 7 anos as suas dívidas elas vão ser de alguma maneira aliviadas e no ano 50 vai todo mundo ser devolvido para suas devidas terras, para suas devidas riquezas e tal. Então a sociedade ela dá uma reorganizada. Então, por mais que a Bíblia pareça de certa forma criar jurisprudências e apoiar a escravidão, na verdade o que a Bíblia está fazendo é que ela está assumindo que, de certa forma, aquilo vai existir, e já que ela não pode conter tudo ao mesmo tempo, afinal vai existir um progresso na revelação a respeito do entendimento das pessoas sobre o que é a verdade. O que ela vai fazer é que ela vai começar a conter os danos. E a primeira contenção de danos que ela coloca é que ela impede uma escravidão eterna de um povo dentro do próprio povo. Todo mundo ouviu? Todo mundo entendeu? Eu acho que ele devia continuar a aula, gente. Mas o João Romano deve estar perguntando assim, tá, mas Deus é a favor? Deus aceita a escravidão ou a escravatura? Certo, João? Não precisa ficar vermelho, eu sabia que você estava pensando. Por que eu coloquei o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, e não o que Deus fala? Por que será? Porque, desculpa, gente, o que Deus acha a respeito da escravidão é muito óbvio. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Ok? E Jesus, através do seu exemplo, demonstrou o quê? Somos todos. Quando Jesus, de novo, lava os pés dos discípulos, o que ele está fazendo? Mestre, rabi... Não, peraí. Como assim? O senhor é mestre, o senhor vai lavar meu pé? Não estou entendendo. O que ele está fazendo ali é alinhando todo mundo, beleza? Na mesma plataforma. Ou seja, somos todos iguais. E depois as lições, né? Você quer ser líder? Sirva. Você quer ter proeminência? Sirva. Entendeu? É assim que Jesus nos ensina. Olhando para aquilo que a palavra nos demonstra na revelação de Deus, como Lucas bem disse, Deus não é a favor de nenhum tipo de escravidão. E a gente vai ver mais para frente que o ser humano busca ser escravo. Nossa, essa foi forte, né? O ser humano busca ser escravo. Nós vamos chegar lá. Mas vamos lá. O que a palavra fala a respeito da escravidão? E obviamente que ela vai tratar especificamente do povo judeu. Ok? Certo? Então, vamos lá. Primeira regra. Quem abre lá? Êxodo 21, 2. Aliás, pessoal, se puderem abrir os textos aí que estão em negrito, me ajudariam imensamente. Mas a primeira regra, que está lá em Êxodo 21, 2, um escravo deveria ser libertado no 7º ano de escravidão. Só seria escravo a vida inteira quem escolhesse ser. O que significa isso? Isso servia para todos os escravos? Quem achou, puder ler, por favor? Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto sem precisar pagar nada. Então,
Se você comprar um escravo hebreu, isso servia para quem? Povo judeu. Ok? Lembra que eu falei do Islã? Um muçulmano não pode ter um escravo muçulmano. Mas se tiver de outro povo, sem regra, compadre. Poder total sobre aquele indivíduo. Ou, na verdade, não é nem sobre o indivíduo, né? Porque quando o cara se torna escravo, como o texto de Justiniano disse, ele é uma mercadoria, ele é um bem, uma posse. Ele não é tratado como um ser humano. Ok? Então, no caso dessa primeira regra, 6 anos, beleza? Ele pode passar por aquela condição. No 7º ano, ele tem que ser declarado livre. Quitou a dívida, não deve mais nada. Obviamente que aqueles que escolhiam ser escravos por essa condição, o senhor que fazia acordo com eles fazia o quê? Estou te dando 100 mil reais. Você vai me pagar em 6 anos. Justamente por quê? Para não perder dinheiro. E para que vocês saibam, a escravidão para o judeu nunca foi um bom negócio. Nunca foi um bom negócio. Para outros povos, até hoje é um bom negócio. Beleza? Não sei se vocês sabem. Quem assistiu o filme Quem Quer Ser um Milionário? É um filme que fala sobre um pouco da cultura da Índia. Na Índia, até hoje, crianças são tornadas cegas, ou seja, fura o olho da criança para ela se tornar cega, para ela pedir esmola. Meninas muito jovens, obviamente isso é uma praga no mundo inteiro, são levadas à prostituição. E as próprias famílias vendem as meninas para isso. Ok? Segunda regra, Deuteronômio 15, 12 a 14. Se o compatriota hebreu, homem ou mulher, vendesse a você e serviu os 6 anos, no 7º ano dele a liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto de sua eira e do seu tanque de pensar dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a você. Todo mundo ouviu? O que significa isso? Passou 6 anos como escravo, foi tornado livre, o que você faz? Abre a porta, chuta e tchau? Não. Não, ele vai ter que sair com um sustento de lá. Beleza? E a regra, você não está explícita aí, a regra o que era? O escravo que se tornou livre, ele tem que sair com um sustento para 3 meses no mínimo. No mínimo. Olha o seguro-desemprego aí, gente. Entendeu? Você pensou nisso, né, Thalita? Seguro-desemprego. 3 meses. Ele tem que sair com sustento para 3 meses. Qual era a medida do sustento? O que ele tinha enquanto escravo, ele sai 3 meses mais. Por quê? Para se recolocar, para começar uma nova vida, ou seja, ok? Então, de novo, isso, diferente da primeira, é para qualquer escravo. Tornou livre? 3 meses, ok? Escravos tinham direito à folga no sábado. Então, vida de escravo não era tão... Brincadeira. Beleza? Mas o cara tinha, então, Deuteronômio 5,14. Vai, Popó. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem. Olha que interessante, o que ele está falando aí. Imagina a dona da casa ficando brava, né? Eu ia guardar o sábado, o escravo ia fazer o almoço, agora não pode fazer o almoço. Né? Ninguém pensou nisso, imagina. Eles tinham folga, ou seja, eles não podiam. Mas é por conta da lei da escravatura? Não, guardar o sábado, ok? Mas de qualquer forma, era extensível a eles também. Eu posso dar uma adendo Por favor. muito engraçada, até hoje. Os judeus ortodoxos têm a parte de um estrangeiro que trabalha para você. Sim. Até hoje, eles não podem pedir. Se você já morou em bairro de judeus ortodoxos, eu acabei morando em um, às vezes no sábado eles chegavam e pediam, você gostaria de apagar a luz? Tipo, ele não pode apagar a própria luz, porque isso é fazer fogo na construção deles. E eles não podem pedir diretamente para mim. Eles perguntam se eu gostaria de fazer. É uma sugestão, né? O Elcio teve ele está falando que ele morou num bairro ortodoxo, de judeus, obviamente,
E como eles não podem fazer nada, quando chega no sábado, o cara também não pode pedir para você fazer alguma coisa, porque, né, segue a mesma premissa, você está fazendo algo. Então, se ele tem que apagar a luz, aí ele fala para uma pessoa, para um estrangeiro, alguém que não é judeu, né? Você não gostaria de apagar a luz? Você não acha que... Entendeu? O Elcio teve em Israel e me ajuda, Elcio. Ele contou uma história interessante, porque chegou no sábado, eles estavam no hotel, e aí, como o judeu não pode fazer nada, como é que é a história do elevador, né? Não só do elevador, como o café da manhã, etc., povos realmente de outra nacionalidade que o serviam dentro dos costumes. Os caras não fazem. O termo que eles usam para isso é Shabbos, é um goi de Shabbos. Como? Goi de Shabbat. Shabbos goi. Shabbos Goi. Goi do Shabbat. Vamos lá. Quem causasse danos físicos tinha de libertar seu escravo em compensação. Se um senhor matasse seu escravo, seria punido. Êxodo 21, 26 a 27. Por favor. Se alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o cegar, deixá-lo ir fogo por causa do olho. Da mesma sorte, se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, deixá-lo ir fogo por causa do dente. Quem já ouviu? O Chico já, porque o Chico é velho, vai saber. O Sidão acho que também. Vocês já ouviram o termo ir à forra? Já ouviram esse termo, não? Já ouviram? Que basicamente o que é? Vingar, né? Uma vingança, beleza? O que o versículo está falando aí é exatamente isso. Ou seja, se alguém ferir o olho do teu escravo, deixa ele ir à forra. Deixa ele ir lá se vingar a respeito disso. Ou seja, qual é a ideia? De novo, né? Olho por olho, dente por dente. Então, se acontecer alguma coisa, libera o escravo para ele fazer justiça. Ok? Seguindo. Escravas não poderiam ser usadas como prostitutas e uma escrava que se tornasse esposa tinha direito de proteção a vida toda. Lembra que eu falei? Ou seja, tomou a escrava, ela engravidou. O que vai acontecer? Depende de quem ela engravidou, e normalmente as escravas eram tomadas, inclusive, pelos seus senhores, e aí ela tinha direito à proteção. Deuteronômio 23, 17, por favor. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Só isso? Então eu tirei do contexto. 23, 17, alguém tem outra versão? Não haverá dentre as filhas de Israel quem se prostitua no serviço do templo, nem dentre os filhos de Israel haverá quem o faça. Ou seja, de novo, essa regra valia só para as israelitas. Ok? Raptar alguém para vender como escravo era punido com morte. Essa lei destruía o negócio do tráfico humano. Êxodo 21, 16. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for encontrado com tal pessoa em seu poder, terá de ser executado. Vocês lembram a história de alguém que passou por isso ou não? Ou seja, qual era a pena para os irmãos dele? Qual que era? Conta aí, Sofia. Qual era a pena? Morte. Olha lá. A pena, se você sequestra alguém e vende, ou seja, que não era um escravo, José não era um escravo, beleza? E ele é vendido, para vocês terem uma ideia, né? A gente para pensar, pô, peraí, os próprios irmãos venderam, mas e os caras que compraram? De boa? De boa. Por quê? Declararam que ele era um escravo. Então, para o comerciante, ou para aquele que negociava os escravos, não quero saber a origem, não quero saber de onde veio. É escravo? É. Beleza, está dentro do meu negócio. Foi lá e foi vendido como escravo. Ok? Um escravo poderia ser resgatado por um parente. Em algumas situações, o próprio escravo conseguia pagar seu resgate. Levítico 25, 47 e 49. Quem achou? Gente, chegamos ao intervalo. Espera aí, antes de ler o texto. Item 7. Então, quem encontrou, por favor, Levítico 25, 47 ao 49. Leia em voz alta. Bem alta. Se um estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo enriquecer, e se de algum
E se alguém do seu povo se tornar pobre e vender-se como escravo, e a esse estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo, ou alguém da família desse estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá a possibilidade de resgate para ele. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo poderá resgatá-lo. Um outro parente da sua família também poderá resgatá-lo. Ou, se tiver condições, poderá resgatar a si mesmo. O que significa isso? Tem dinheiro para pagar aquilo que foi pago pelo escravo, e na maior parte das vezes esse valor já era acordado previamente, ok? Quando ele se dava, obviamente, como escravo. Se o escravo fugisse, não deveria ser entregue ao seu senhor contra a sua vontade, nem receberia punição. Essa daqui pega, tá? A hora que a gente for estudar o livro propriamente dito de Filemão, a gente vai entender um conflito aí. Deuteronômio 23, 15 a 16. Quem achou, por favor? Se um escravo refugiar-se entre vocês, não o entregue nas mãos do seu senhor. Deixe viver no meio de vocês pelo tempo que ele desejar, em qualquer cidade que ele escolher. Não o oprimam. Se um escravo... Se o escravo refugiar-se entre vocês, não o entregue nas mãos do seu senhor. Olha o problema aí. Vamos lançar o conflito. A lei está dizendo que se o escravo fugir e pedir abrigo na sua casa, você não pode entregar ele para o dono dele. Você não pode devolver ele. Certo? O que Paulo fez? Mandou o cara de volta. Primeiro conflito. Mas vamos lá. Escravos de outros povos não tinham direito de ser libertados no 7º ano, mas tinham todos os outros direitos. Levítico 25, 44 a 45. Quem encontrou, por favor? Os seus escravos e suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Eles, vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs dele. Ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão sua propriedade. Olha que interessante. O Lucas, no intervalo, estava falando uma coisa que está baseado na resposta que ele deu anteriormente. Deus tem que legislar para corrigir ou para regulamentar coisas que nasceram no coração do homem. Escravidão, escravatura, não é a vontade de Deus, não é o desejo de Deus. Outro exemplo, né? Quando Jesus é questionado a respeito do divórcio, né? E isso estava acontecendo muito na época de Jesus. O cara ia lá, tomava uma esposa, passava algum tempo com ela, um dia acordava e falava: não acho sempre bonita, não. Vou mandar você embora, beleza? Devolvo para os pais. E aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que emitir um certificado de que essa mulher se tornara livre do casamento ou uma desquitada, beleza? Isso obviamente era uma vergonha para ela no meio daquele povo. Esse termo de divórcio é chamado de get. E aí essa mulher, ela obviamente para conseguir casar de novo era um problema, beleza? E Jesus fala o quê quando ele é questionado a respeito disso? O que o senhor acha do divórcio? Jesus dá uma resposta espetacular. O quê? Ou seja, Deus intervindo por conta da dureza do coração de vocês. E na verdade, dureza de coração, mas falando em português, cara, por conta da sacanagem de vocês. Porque o cara pegava uma mulher, não gostava, devolvia. Pegava outra mulher, não gostava. O que eles estavam fazendo com aquilo ali? Aquele get, aquele certificado de devolução da mulher, sabe o que era? Para tornar válida a prostituição. Você pegava um cara lá, o cara já tinha tido 17 mulheres. O que ele estava fazendo? Prostituindo aquelas mulheres. Beleza? Dureza do coração humano. Então, o que o Lucas falou, ou seja, Deus tem que estabelecer regras por conta da dureza ou ou seja, pelo nosso coração vil. Ok? Então, a recomendação era: vocês não podem ter, é melhor que vocês não tenham escravos entre vocês. Mas se vocês precisarem de escravos, busquem outros povos. E aí uma série desses
dessas regras não são aplicáveis, beleza? Mas outras sim. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Isso é o que a Bíblia fala a respeito de escravidão. Não são todas as referências, né, que a Bíblia tem a respeito, mas as principais delas. Como é que a igreja, e quando eu falo de igreja, né, a instituição eclesiástica, se comportou diante da escravidão? Alguém vai ler para responder? Aí, deixa eu voltar. Como é que a igreja se posicionou diante da... Ou seja, ao longo do tempo, como é que a igreja se posicionou a respeito da escravidão ou da escravatura? Quem sabe? Tem alguma referência ali, né? Ou seja, como é que a igreja se posicionou nesse sentido? Deixa eu dar um pouco de contexto para vocês do nosso país, mais especificamente do estado de São Paulo. O Brasil foi um dos últimos países do mundo, se não o último, a assinar a abolição da escravatura. Beleza? Quando foi? Não, eu quero o dia, pô. Quando? Olha, espetáculo. 13 de maio de 1888. Só que para acontecer em 1888, existiam movimentos muito antes disso. Ok? Muito antes disso. E a assinatura do tratado, ela é só a cereja do bolo, porque a coisa vinha acontecendo há muito tempo, beleza? E quando a gente olha para aquilo que é a nossa realidade, a gente tem que lembrar, a gente é um país que foi colonizado por uma série de nações, a nossa etnia é riquíssima, beleza? Mas havia muito tráfico de escravos vindos da África, beleza? Que era mão de obra quase gratuita, porque, né, na verdade, você tinha que comprar o escravo. E aquilo era muito bom para os donos de terras, especialmente em São Paulo, que cultivavam café. Por quê? Mão de obra gratuita. Você comprava uma vez, é seu eternamente. Ok? Beleza. Naquela condição, existiam os liberais, que tentavam abolir a escravatura, e existiam os senhores interessados no escravo, porque o escravo era... De novo, né? Pagava uma vez, tinha mão de obra para sempre. E havia uma queda de braço. Ok? E aí a igreja tinha que se posicionar, porque, querendo ou não, a igreja, ainda naqueles tempos, era um forte personagem, ou seja, alguém que influenciava nas decisões, e você tinha o governo, cada qual ali lutando, brigando, e, né, os deputados e senadores que eram interessados sempre tentavam fazer dar uma movimentada ali para continuar com os escravos ali. Só que, óbvio, né, aquilo veio decantando. Existem manifestações, a gente está falando de 1888, existem manifestações anti-escravidão desde 1822. Ou seja, existia já. E como é que a igreja se comportava? A igreja católica se comportava de que maneira? Quando pressionada, não legislo sobre isso. Mas a maior parte das vezes, não. A escravidão é normal. É normal, faz parte. É assim mesmo. Entendeu? E isso, estou falando do contexto nacional, mas isso no mundo todo. Tanto que você tem uma série de eventos da Igreja Católica, ou seja, corroborando para que a escravidão fosse mantida. Por quê? Por conta dos interesses. A própria Igreja Católica chegou a usar muitos escravos por muito tempo, para fazer coisas que os padres, ou os freis, ou quem quer que seja, não faziam. Então, dentro daquilo que a gente chama, né, dos bastidores, a Igreja Católica usou escravo por muito tempo. Gente, e nós não estamos tacando pedra aqui, beleza? Por quê? Porque se a gente olhar no contexto de outras igrejas, a gente também teve escravidão, inclusive de igrejas protestantes. Filemão, só para lembrar, era um cooperador de Paulo, era alguém convertido e tinha escravos. Tudo bem? Então, ou seja, é exato. Existem uma série de personagens ao longo da história, cristãos, que tinham escravos. Ok? Grandes senhores nos Estados Unidos, né? E aí, só para a gente lembrar, Portugal, quando mandava escravo para o Brasil, queria interromper esse tráfico? Não. Por que interrompeu? Pressão da Inglaterra.
Que tipo de pressão? A Inglaterra simplesmente pegou ali a costa da Europa, no Atlântico, meteu um monte de navio e a ordem é o seguinte: passou navio com escravo ou navio com escravos, né? Passou navio com escravos ou navio com cara de navio que leva escravos, bala neles. Manda pipoco lá, afunda os caras. Entendeu? Só aí que Portugal começou a falar, não, tudo bem, né? Vamos, né? E quando eu falo costa, não estou falando só de Portugal, porque né, desce até a África, porque o comércio era da África. Beleza? Ou seja, então existiam circunstâncias onde a Igreja Católica, mas também os protestantes, usavam mão de obra escravos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Ainda falando sobre alguns exemplos, né? Só para a gente consolidar aqui o papel da igreja. Na prática, não houve oposição da igreja à escravização dos negros durante o Brasil colonial. Acabei de falar. Muito pelo contrário. Destacavam-se entre os grandes proprietários escravos os membros de ordens cristãs, como a dos beneditinos. Quem já visitou o pátio do colégio lá em São Paulo? Lugar bacana, né? Pô, na cidade nasceu ali e tal. Vocês sabiam que logo no início do pátio ali, um dos como é que chama? Frei, eu não vou lembrar o nome, desculpa, gente. Mas um dos líderes ali, ele foi chamado para uma audiência com os fazendeiros da região, beleza? E convidaram ele a se mudar para o Rio de Janeiro. Bem delicadamente, entendeu? Você tem 6 dias para se mudar para o Rio de Janeiro. E se eu não for? Pergunta de $1 milhão, né? Então, você vai. Você vai. Por quê? Porque ele tinha ido para o Vaticano, esse cara tinha ido, o Frei tinha ido para o Vaticano, e voltou com uma resolução dizendo o quê? Temos que libertar os escravos. Quando chegou aqui, os fazendeiros escutavam, e de novo, a igreja era um poder, né, que tinha, né? Quando os fazendeiros escutaram, fizeram essa reunião, chegaram para o cara e falaram: 6 dias para você dar linha, vai lá para o Rio de Janeiro. Lá você pode libertar quem você quiser, aqui não. Ou seja, existia muita pressão e, de novo, a igreja sempre, né, para um lado ou para o outro. Mas vamos lá. Como eu falei para vocês, escravidão hoje. 27 milhões de pessoas, segundo a Organização Internacional, segundo a ONU, a Organização Internacional do Trabalho classifica, né, artigo 29, trabalho forçado, e aqui, olha, a gente está falando de outro tipo de escravidão, né, que é trabalho análogo à escravidão, beleza? Muito comum, infelizmente, no norte do nosso país. Né? Normalmente lá nas áreas mais remotas do Pará, do Amazonas, isso é muito comum. Ok? Mas países árabes e outros países muçulmanos é impressionante a quantidade disso. No Sudão, para vocês terem uma ideia, os caras fazem tráfico de mulheres vindas da África, beleza? Para as mais diversas finalidades. E tem até tabela de preço. Chegou, é bonita? Tem dente bom? Nenhuma prótese, nada? Beleza, vale tanto. Não, mas essa vai fazer o quê? Não, é bonita. Essa é prostituição. Chegou, não, essa daqui vai fazer tal coisa. Não, essa daqui vai cortar cana, essa daqui vai... Entendeu? Até hoje, muito, mas muito comum. Tá, mas os governos não vêm, o pessoal dos direitos humanos não está lá. Está dentro da cultura, está implícito a cultura deles. Tudo bem? Já que a gente falou tanto de escravidão, quem são os senhores de escravos atuais? Alguém sugere algum? Todos nós somos livres? Eu vou usar uma citação que não é do Bolsonaro, tá, gente? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é do Bolsonaro, é Bíblia, beleza? E ele usa do jeito errado, inclusive. O que esse versículo está dizendo para a gente? Quando você conhece a verdade, que é Cristo, ela te liberta. Te liberta do quê? Do pecado, que é um servo, que é um senhor. Tem gente escrava do pecado. Que tipo de pecado?
Só alguns, tá, gente? Facinho aqui, tá? Para não complicar muito a vida. Eu sou escravo do álcool. Eu sou escravo do chocolate. Do chocolate podia tirar, né? As mulheres já estavam falando. Pô, Yuri, esse não, né, pô? Tem gente que é chocolatra, é dependente de chocolate. Cocaína. Gente que é escrava de comer. Come. Gente que, sabe, exercício. Não, se eu não fizer academia hoje, nossa, eu não sou a mesma pessoa. Escravos da ira, escravo de pessoas. Gente, infelizmente, mães que são escravas de filhos. Você vê filho, e não estou falando de marmanjo não, tá? Beleza? Criancinha dando ordem para pai e mãe. Misericórdia, o Senhor me perdoe de pecar. Gente que é escravo do açúcar, da cafeína, dos jogos, da mentira. Gente que mente tanto que chega a acreditar na mentira. É impressionante, impressionante. Nicotina, pornografia. Gente, pornografia, já falei isso, eu repito. 33 bilhões de acessos por mês em apenas um site de pornografia no mundo. 33 bilhões, é mais de 1 bilhão por dia. Vocês têm noção do que é isso? E esse número, para que ninguém se assuste, 2021. 2021. Gente que não consegue, pastores que não conseguem se libertar de pornografia. Se você não consegue se libertar de algo, o que ele é seu? Ele é seu senhor. Sou eu que estou falando isso. Ele é seu senhor. Sexo, dinheiro. Vou pular o dinheiro, tá? Furto, preguiça, redes sociais. Paro nessa ou não? Deixa eu ver. Tem muitos jovens adolescentes aqui. Gabi? Não? Tudo bem? João? De boa? Ninguém, né? Ninguém é escravo. Acorda de manhã, já deixa o celular com a desculpa. Não, é meu despertador. Aí a hora que desliga o despertador, faz o quê? Instagram. Ah, não aconteceu nada, beleza. Então agora eu vou tomar café e vou... Gente, que absurdo. Que absurdo. Cada vez mais presentes nas redes sociais, cada vez mais ausentes na vida social. A gente nunca foi tão conectado, mas nunca foi tão distante, tão sozinho. E gente que não consegue. Outro dia eu escutei, né? A fulaninha, não sei por que eu escuto essas coisas, porque eu passo raiva. Devia não escutar. A fulaninha está fazendo um detox de redes sociais. É doença. É doença. Detox de redes. O que significa isso? Então, ela não consegue ficar sem. Ela não consegue. O que significa? Escrava da rede social. Escrava. Dependente, não consegue viver sem. É um pânico, é um desespero. Né? Você vê, antigamente a gente saía de casa, né? Mas esquecia a carteira. Pô, que transtorno, né, cara? Beleza? Hoje você pode esquecer a carteira, o documento do carro, não tem o menor problema. Agora, esquecer o celular, pensa num... Cara, a pessoa muda, velho. A pessoa muda, sabe? É um misto de pânico com ira, com, sabe, não sei o que, meu celular, cadê meu celular? Escravo. Não, no outro dia. Que é isso, Chico? Que é isso? Se perder de madrugada é capaz de comprar para a internet e ficar esperando. Ou seja, gente que é escrava de uma série de coisas. E veja, sempre tem uma justificativa boa. Já falei na aula passada, na outra aula. Quer saber se você tem um ídolo? Deixa alguém tocar nele. Tocou nele, a pessoa virou um leão na defesa, aquilo ali é ídolo. Eu não tenho vício. Não tenho. Não. Isso daqui, deixa eu ver. Olhei sua lista, Yuri, não me vi nenhuma delas. Essa lista aqui não é exaustiva, não, tá? E são só alguns. Quem? Oi. Hã? Boa. Não, melhor não. Melhor. Sou nem louco, velho. Sou nem louco. Entendeu? Gente que é escrava do trabalho. Não é escravo do dono da empresa, não é isso que eu estou falando. Escrava do trabalho. Beleza? Tem que trabalhar. Assim, ó, fica procurando 1 segundo no dia para trabalhar, para encher. E lógico, você vê que aquilo ali é escravizador, por quê? Não consegue fazer mais nada. Entendeu? Não consegue fazer mais nada. Só faz aquilo, só quer fazer aquilo.
Cuida de filho? Não. Tem tempo para sair com a esposa? Não. Tem tempo para fazer... Não, não tem. Eu não vou ser hipócrita aqui, tá? Eu sou workaholic. Se me deixar trabalhar, beleza? Mas eu me coloco diante de Deus e eu pergunto, o que eu tenho que fazer? E vocês vão dar risada, beleza? Eu tenho que dedicar tempo ao meu pet, que nem meu é, em suma. Beleza? Eu tenho que dedicar tempo. Entendeu? Que eu chego em casa, aquela criatura para na minha frente e fica olhando tipo assim. Para ajudar, eu chego em casa, aquela criatura olhando, a minha esposa fala assim, tentei 2 vezes dar uma voltinha com ela, não vai comigo. Quer dizer que, beleza? E às vezes, senhores, não se enganem, tá? Saí às 6 horas da manhã, cheguei às 11 da noite, entendeu? E tipo, amor, por que essa criança não dorme? Enquanto você não chegar, não dorme. Aí eu falo para ela, vamos para a cama? Vai para a porta. Aí eu falo, já volto. Entendeu? Você tem que ter tempo para essas coisas. Você tem que ter tempo. Inclusive, muitas vezes você tem que ter tempo, sabe para quê? Vou falar uma besteira aqui. Tá gravando? Ócio. Não estou falando de preguiça nem de vagabundagem. Beleza? Olha como é que a sociedade moderna é. Deus instituiu o 6º dia para quê? O que a gente faz quando a gente tem uma folguinha? Feriadão. Quem pensa em descanso no feriado? Não, beleza, não vamos. Feriado é muito, né? Vamos forçar. Quem pensa em descanso no final de semana? Só os velhos, né? Só os velhos, já tá tudo cansado. Porque os novos pensam o quê? Sexta-feira, sextou, né? 6 da tarde. Saiu do trabalho, da escola, de onde quer. O que você quer? O que eu vou fazer? Eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. João, já marcou, vai sair a galerinha, tudo, não sei o que, vai não sei o que lá. Cara, tem final de semana que a gente vai buscar a Beatriz, eu falo para ela, chega, né? Chega, descansa um pouquinho. Não, papai, não estou cansada. Falo assim, não estou cansada. Por quê? Porque quer fazer. Nós vivemos a época do entretenimento. A gente quer usar todo o tempo que a gente tem para quê? Se divertir. Só que a gente esquece que entretenimento cansa, né? Tirou 15 dias, foi para Disney. Que jeito você vai chegar? Desculpa, a não ser que alguém vá em um parque que, né? Quer? Você chega que é só o pó, velho. Aí você tem que tirar outras férias para... Entendeu? Olha lá. Entendeu? Você chega que é só o pó. Peguei um final de semana, feriado prolongado. Ah, resolvi ir para a praia. Pensa numa ideia que eu amo. Só que não. Gente, eu odeio praia, tá? Eu odeio praia. Primeiro motivo. Eu saí para andar 270 quilômetros até Caraguatatuba, eu demoro 6 horas. Desculpa, não entra na minha cabeça. E para voltar pode ser 8, entendeu? E eu vou chegar de que jeito em casa? Eu já briguei com a mulher, com a filha, com a cachorra, briguei com o carro, sabe? Cara, é insano isso. Portanto, você tem que ter tempo dedicado a quê? Descansar. Todo mundo inventa coisa bonita, né? Vamos, faça um ócio criativo. Não, é descansar, cara. Descansar. Entendeu? Acalma, aquieta. Quantas vezes a gente vê na Bíblia circunstâncias de, né? Alguém esperando, né? Elias esperando um sinal. Quietinho. Eu digo sempre, né? Tem um outro irmão aqui que fala que quando você acorda às 3 da manhã é a hora do capeta, né? Por que vai acordar às 3 da manhã? Eu falei para ele que não, comigo é diferente. Se eu passar o dia inteiro correndo e fazer aquela oração, Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. E correndo, sabe o que acontece? Eu vou acordar de madrugada, cara. Eu vou acordar. E aí quando eu acordo, de novo, né? Levou tempo para aprender, tá? Não foi assim tão fácil. Quando eu acordo, primeira coisa que eu penso, como é que eu passei meu dia ontem? E aí a primeira oração que eu faço é, Senhor, me perdoa. Me perdoa. O Senhor é a minha prioridade, mas eu não estou tratando dessa forma. E, gente, acredite se quiser, depois eu durmo, tá? Depois eu durmo. Tem exceções, né? De vez em quando, aí já emenda, porque já acordou, já está pilhado, já começa a pensar, já de novo. Beleza? Mas, ócio, importante. Esses são alguns exemplos de coisas que nos escravizam hoje.
Faz a sua lista aí, tá bom? Isso daqui pode ser o seu Senhor ou o seu Deus. E eu deixei em vermelho ali para ninguém achar que Deus, né? Isso pode ser o seu Senhor, o seu Deus. Ou seja, por que a gente precisa entender da escravidão ou da escravatura? E eu falei e repito, o ser humano busca ser escravo de alguma coisa. Antigamente eu usava uma analogia, né? Que todo mundo busca uma coleira para usar. Não pode usar mais porque depois que a moça usou na coleira com o nome do marido lá, né, ficou meio estranho. Mas todo mundo busca uma coleira para usar. Você quer estar debaixo de algum poder, de algum... E se isso é verdade, uma boa recomendação de leitura, Hábitos Escravizadores. Um livro muito bacana que fala o quê? Você sabe por que você se torna escravo dessas coisas? Pela maldade que está no nosso coração, pela nossa natureza pecaminosa. Faz uma revisão da sua vida, honesta, não precisa ser agora não, ninguém precisa levantar a mão nem se pronunciar, tá? Mas se quiser também fica à vontade. Duvido, né? Qual é o hábito que está dentro da sua vida que te torna um escravo? O que você idolatra? O que de verdade, lá no fundo, é mais importante do que Deus na sua vida? Eu acho interessante que quando você chega para uma criança ou para um adolescente, né, no contexto da igreja, você pergunta para ela, qual é a coisa mais importante para você? Ouvir Deus. Você deixa, entendeu ou não? Ouvir Deus. Por quê? Politicamente correto, ela tem que responder isso. Mas ela ia falar o videogame. Ela fica 4 horas por dia nele lá. Beleza? E muita gente acha que o nosso senso de prioridade, ele é uma fila indiana. Né? Primeiro Deus, depois a família, depois, né? Não é isso que a gente faz? A gente faz um ranking, não é? Só que as coisas não são assim. A nossa compreensão não é essa, entendeu? Porque a coisa mais importante para mim é Deus, independente das outras coisas. Quer ver um exemplo? João, qual é a melhor mãe do mundo para você? A sua, beleza? Então, no lugar de mãe, está escrito lá Fernanda Romano, beleza? Não vou perguntar mais nada, porque a outra já ficou vermelha. Calma, eu não ia perguntar disso. Então, assim, cada um de nós tem um primeiro colocado para uma coisa. Por exemplo, a minha esposa, ela é a mulher mais importante para mim como esposa. Mas ela não é mais a mulher mais importante para mim como mãe. Por quê? A mulher mais importante para mim como mãe é minha mãe. E por aí vai. E todo mundo quer fazer uma ordem indiana e falar, não. E Deus não entra em nenhuma dessas categorias, porque Deus está fora disso. Deus está acima disso. Beleza? E quando é que a gente vê isso? Quando é que a gente faz essa análise para entender se Deus é a nossa prioridade? Simples. Meça o tempo que você gasta com Deus. Desculpa, vou melhorar a frase. Meça o tempo que você investe com Deus. E quando eu digo isso, muita gente coloca na cabeça o seguinte, eu tenho que criar espaços na minha agenda para estar com Deus. Certo? A gente estava falando de santificação, eu falei, você pode viver pelo Espírito ou estar cheio do Espírito. Ok? O que significa isso? Eu não tenho que achar tempo para Deus na minha agenda. Eu não tenho que achar tempo para Deus na minha agenda. Ele está na minha agenda, ele é a minha agenda. Percebe a diferença? Quando eu preciso reservar tempo, e veja, é diferente de eu reservar tempo para orar, é diferente de eu reservar tempo para estudar a Bíblia. Agora, se eu tenho que criar pausas na minha rotina para encaixar Deus, desculpa, querido, Deus não é o seu Senhor. Deus não é o seu Senhor se você tenta encaixar Ele na sua agenda. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Por quê? Ele permeia o que eu faço. O que eu vivo, o que eu falo, o que eu como, onde eu ando, com quem eu estou, o que eu estou fazendo. Ele permeia. Eu não preciso pensar e reservar tempo para Deus. Ele está em tudo que eu faço. Eu vou entrar numa reunião, eu estou falando com Ele. Eu vou fazer uma call, eu vou falar com alguém. Ele está em tudo. Ele está no meu testemunho. Ele tá... A gente sempre fala isso, né? Louvor lá na frente, né? A gente se emociona, tal, nada contra, tá, gente? Se emociona, tal, não sei o quê. Sai dali, sua vida é medíocre. Você dentro do seu ambiente do trabalho, de estudo, você não tem exemplo, você não tem, as pessoas não olham para você e falam, esse cara é diferente, essa menina é diferente. O que ela tem de diferente? E como o Vladimir sempre diz, né?
o crente 007. Ninguém sabe que ele é crente. E quando descobre, ainda fica surpreso. Nossa, é crente, cara. Ui, e aí outro dia eu metendo o pau nos crentes aqui, você estava na mesa, você não falou nada, desculpa. Que vergonha, cara. Que vergonha. De novo, nós podemos ter senhores nas nossas... Não é o meu. Senhores nas nossas vidas hoje. Beleza? Só que você tem que estar permeado por Deus o tempo todo e não ter que fazer eleição e nem colocar ele em ranking. Tudo bem? Eu gostaria que vocês, por favor, saquem os celulares. Vocês vão ter acesso a um artigo muito interessante que fala a respeito do que a gente falou hoje. Então, se puderem... Mas não é para ler agora, tá, Luciano? Tá bom. Tá perdoado. Tudo bem? Gente, vamos lá. Por que a gente está falando de escravidão ou de escravatura? É uma prévia para a gente montar o cenário para falar sobre a vida de Onésimo e Filemão. Ok? Tudo bem? Dúvidas, questões, comentários, adições? Como eu falei, essa aula aqui é um pouco diferente, porque ela fala mais de história e tal, para a gente preparar o contexto, para a gente chegar no contexto do ano 62, 65 depois de Cristo, na vida de Onésimo, Filemão e mais especificamente de Paulo. Tudo bem? Dúvidas? Ninguém? Nada? Ou não entenderam nada, ou... Tranquilo? Então, oremos. Senhor, louvamos o teu nome, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de aprender, ó Deus, com a tua palavra, com esses textos que nos dão clareza, ó Deus, a respeito do tema da escravidão e da escravatura. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos fez livres, ó Pai, a tua imagem e a tua semelhança. E essa liberdade, ó Deus, mesmo tendo sido maculada pelo pecado, ela é resgatada através de Cristo Jesus, ó Deus, e nós te agradecemos por isso. Ó Deus, que cada um aqui possa refletir a respeito do que falamos aqui. Que cada um possa refletir a respeito de suas vidas, ó Pai, a fim de identificar, ó Deus, qualquer coisa que seja um ídolo e qualquer coisa que nos escravize, ó Pai, para que possamos colocar diante de Ti e através do agir do Teu Espírito nos libertarmos disso. Que sejamos, ó Deus, aí sim, escravos e servos do Senhor, ó Deus, pela nossa iniciativa, pelo nosso desejo, ó Pai, de Te servir e de verdadeiramente, ó Deus, refletir a Tua luz nesse mundo. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê discernimento e que o Senhor nos prepare, ó Deus. É o que nós suplicamos no nome de Jesus. Amém.